Aguardando aqui mais um cliente para atender aqui com a nossa terapia emocional. E aí, ó, eu vim desejar um bem-vindo, Júlio, para vocês. Isso mesmo, um bem-vindo, Júlio, para vocês que estão por aí, ó. Aceitam um cafezinho. É sempre bom, né? É o intervalozinho de um cliente para o outro, tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. Aqui a gente sempre está no cafezinho, né? Eu passei um tempo sem tomar um café, realmente, por questões de pressão alta, mas retornei agora, porque agora controlei essa pressão. E essa idade, né, chegou para mim, né? Você já também já chegou à idade do café? Primeiro chega a idade do café sem açúcar. Ah, meu Deus do céu, essa idade do café sem açúcar é ruim. Não venha me dizer que café com açúcar é bom. Já desconfie de alguém que disser que café com açúcar é bom. Mas há quem goste, né? Eu não gosto muito. Mas deixa eu te dizer, sobre essa idade, né, da idade do café sem açúcar, né? Eu toquei agora nesse assunto, né, bem interessante, mas não esquecendo da minha cliente, estou aguardando aqui ela. E que qual é essa idade? Se existe uma idade realmente, né, desse café com açúcar? Existe sim, porque muitas mulheres começam a perceber essas pequenas mudanças na sua vida. Parece uma mudança, não é uma mudança de gosto, muitas vezes não é, uma mudança de necessidade. Principalmente a gente que está nesse período das questões da menopausa, né, da perimenopausa. E a gente já começa a ter essa redução do açúcar, essa questão de reduzir bastante para poder prolongar a nossa vida melhor ainda, né? Boa tarde, quem está entrando aí na live, quem está passando, deixa um coraçãozinho, aperta. Sou Luzia Guimarães, sou terapeuta emocional, sou aqui de Fortaleza, Ceará. Atendo mulheres de todo o Brasil e mundo, viu? Estou com a cliente da Espanha. Olha o teco-teco caindo aqui do microfone. Comprei ontem, estou experimentando aqui, sabendo como é que usa, né, essas tecnologias, né, tudo novo, mas mudanças realmente, né, na nossa vida, essas mudanças que a gente vai passando. Estava falando logo mais da mudança que a gente tem, daquele choque, da mudança de consciência, né, principalmente sobre o café sem açúcar, né, que se a gente já está nessa idade do café sem açúcar. Com o tempo, realmente, a gente começa a perceber que menos excesso, mais simplicidades, mais verdades fazem mais sentido na nossa vida, né? Uma boa tarde a todos que estão entrando aqui nessa live, aqui uma live rápida, sabe por quê? Porque eu estou aguardando a cliente ali entrar para a próxima sessão. E aí, ó, não posso deixar de atender ela. Realmente passei realmente para dar esse bem-vindo Júlio para todos, né? E aí paramos no assunto desse bate-papo sobre o café sem açúcar, né? E realmente isso, né? A live ela faz essas transformações na gente de assuntos, né? A gente começou a falar sobre bem-vindo Júlio e entrou aqui no café sem açúcar e vai trazendo esse menos excesso, mais simplicidades e mais verdades. Faz mais sentido, né? Inclusive, eu atendi uma cliente outro dia que estava conversando com algumas amigas, né? As amigas dela entre 40, 45, 50. E em um determinado momento alguém pediu um café lá na casa onde elas estavam. E quando percebeu que quase todos estavam tomando café sem açúcar, porque ela se deu conta, ela um pouco mais nova, se deu conta que era a única na mesa que estava tomando café
com açúcar. E aí, o que aconteceu? Elas ficaram brincando com ela. Você não está pronta ainda para chegar nessa fase. É uma fase, é uma idade oficial do café sem açúcar. Ficaram tirando onda com a cara dela, né? Realmente, porque ela é a única que tem 35, as outras são 45, 50 e 60. Estavam todos tomando café sem açúcar. E aí ela ficou se questionando porque ela é a única que não estava. E a gente conversando também vamos explicar essa questão do café sem açúcar, né? Com certeza é por conta do colesterol, da glicemia alta, por isso que as suas amigas não estavam tomando café com açúcar. Não era uma coisa de deixar você de fora desse ritmo, né? E aí ela foi e ainda completou. Teve uma que ainda até pediu água com gás também. Todo mundo riu, mas aquilo foi sem pensar, algo muito profundo. Realmente, assim, a água com gás, ela está presente, né? E aí eu disse para ela, pode ser um gosto, a pessoa gosta de tomar água com gás, ou ela ia tomar outra bebida e a água com gás, ela ia tirar o gosto realmente, né, do café e poderia saborear melhor. Tudo é uma questão de como ela pensou, né? Porque quando a gente é mais nova, mais jovem, muitas vezes a gente quer adoçar tudo. Adoçar situações, adoçar relações, adoçar sentimentos, adoçar dores. E aí, quando a gente tem uma maturidade maior, a gente começa a deixar tudo mais verdadeiro, mais limpo, realmente, né? E aí a gente tenta deixar tudo mais, de uma certa forma, mais fácil, mais leve, né? Aí essa fase a gente chega, começa a perceber algo que é importante, que, ela não, que a gente não precisa adoçar tudo. Puxando já para uma metáfora, né? Não só de café sem açúcar para a saúde, mas também da vida, que a gente não precisa estar adoçando. E essa fase chega com essa maturidade que a gente tem, que a gente não precisa adoçar tudo. A gente começa a sentir o gosto verdadeiro da vida. É onde acontece quando a mulher começa a se olhar, a se conhecer melhor, colocar limites, cuidar da própria saúde emocional, para viver, só, deixar de viver de só para agradar. Realmente começa a viver para se agradar, para ela mesma, não somente o café sem açúcar, para ter uma saúde mais longa, ou também usando essa metáfora para a vida. Não é que ela vai ficar amargurada, gente. Não vai ficar amarga, não. Ela vai ficar mais madura. Ela vai ficar mais consciente de que a esse momento ela não precisa estar adoçando tudo para todos. Ela não precisa estar deixando a vida das outras mais leve. Ela precisa, sim, cuidar dela, se sentir mais forte, de se reencontrar, cuidar de si mesma, de olhar para a própria autoestima e de finalmente viver para si também. Essa pausa emocional é muitas vezes esse momento na vida que nasce uma nova versão da mulher. Se você sente que chegou nessa fase também do café sem açúcar na sua vida, a fase de olhar para si, a fase de cuidar da mente, de curar feridas emocionais, de fortalecer sua autoestima, a terapia também pode te ajudar. É um caminho muito bonito para te ajudar, para que você não tenha essas dúvidas que podem gerar. Essas dúvidas que podem gerar de que agora, após essa 40, 45 anos, eu estou mais amargurada, estou mais triste, o que está acontecendo comigo? Para você entender essa sua transformação, realmente. Muito obrigada a todos que estão participando aí. Ó, deixe um coraçãozinho para a tia Lu aqui, para essa mulher que começou dizendo que ia dar um bem-vindo junto, né? E que a gente entrou numa live, num assunto tão polêmico, tão importante. Antes de terminar nossa conversa, hoje eu quero deixar uma reflexão para você, aproveitando, né? Para você, mulher que
esteve aqui comigo e que pode ver essa live depois. Eu vou repostar essa live. A vida vai mudando, a gente muda, nossos gostos mudam. E às vezes é por isso muitos de nós chegamos nessa fase do café sem açúcar e até da água com gás, mas não é sobre bebida, é sobre consciência. É sobre aprender que não precisamos mais adoçar tudo para todos. Não precisamos carregar tudo sozinho. Não precisamos continuar vivendo de uma forma que nos machuca. A maturidade também pode ser um convite para algo bonito, para olhar para si, para cuidar das emoções, fortalecer a sua autoestima. E vamos ao bem-vindo, Júlio, e com ele um novo convite para recomeçar. Que esse mês traga mais leveza para o coraçãozinho de cada um de vocês. Mais coragem para enfrentar os desafios e sabedorias para acolher cada fase da sua vida com muito amor. Para mim, julho, gente, é muito especial. Tem um significado muito, muito grande. Mas sabe por quê? É o mês que eu celebro o dom da minha vida. É o meu mês. Isso sim, é o meu mês. Por isso que a gente fica mais feliz quando é o mês de aniversário da gente. E nada deixa a gente mais feliz do que compartilhar também com vocês novos ciclos, ao lado de pessoas tão especiais como vocês, que acompanham o meu trabalho, confiam em mim e caminham comigo nessa jornada de transformações emocionais. Um beijo grande! E olha, não esquece, viu, de tomar o seu café do jeito que você quer tomar.